Tudo bem, pessoal? Estamos começando aí mais uma edição do nosso Vampire Readings. Nessa sexta-feira especial, né? A gente costumava fazer sempre na quarta. E hoje, porque temos um convidado especialíssimo, então a gente hoje vai fazer excepcionalmente nessa sexta-feira. Deixa eu só convidar aqui os nossos participantes, ver se eles estão chegando. Opa, já tem gente vindo por aqui. Hoje a gente vai estar com a presença do meu grande amigo, irmão André Pinheiro, grande poeta aqui, paulista, radicado em Santa Catarina. O André já está entrando aqui. O Mohamed também está entrando daqui a pouquinho já para conversar com a gente. Já deve estar contactando, deixa eu ver se não chamou. Salve, André, como é que tá, cara? Salve, salve! Ô, cara, Tudo bem? boa noite, primeiramente, né, cara? Que saudade de você. Eu também, cara. Ó, o Nilson Coelho tá ali, o famoso cabriteiro. Breteiro, Nilson Rabbit, já vi o Samuel da Costa aí também. Opa, Ei, legal, legal. O Samuel é nosso habituê aqui, cara, tá sempre aí. ô, Esse ô, negócio de Priscila. live, esse negócio de live é um negócio meio maluco, né? Porque a galera entra, às vezes assiste um pedaço, assiste mais um pouco. A Lucimara também apareceu ali. A Priscila, o amor da minha vida, tá ali também, ó. Priscila casa comigo. Ai, público seleto, hein? Isso, ó. Cara, o Vadão O entrou, bicho. O Vadão, o Oswaldo, cara. Lavanda, né? Ô, o grande Vadão Cabelo. O Oswaldo, inclusive, eu encontrei esses dias aí no centro, no aniversário dele, Isso, né, cara? Ainda consegui dar os parabéns isso, pessoalmente, aí 20 nos anos. encontramos, né? Ó, Ricardo Portelinha, faz Portelinha, muito tempo que eu bicho. não vejo. Hein? Hoje vai Cara, o ser isso, Portelinha, né? velho. A junção a junção Cara, dos Pokémon das antigas. tá um É o asilo isso Mohamed. aqui, bicho. Isso. O Mohamed está entrando daqui a pouco. E aí, André, como é que você tá, cara? Tudo bem? Cara, Nesse tudo dia bem, né? chuvoso? Graças a todas as divindades de todos os panteões aí, tudo bem? Vamos indo. E aí, como é que tá? Como é que estão as coisas por aí? Tudo jóia também, né? A gente está nesse desafio que é manter um programa falando de literatura pelo menos uma vez por semana, né? E às vezes não dá, né? Às vezes a gente pula uma semana, eventualmente, por causa dos compromissos. Todo mundo trabalha, mas é sempre bom, né? E tem sido uma oportunidade muito legal da gente revisitar, às vezes visitar pela primeira vez alguns autores ou escolas literárias, e sempre é bom, assim, a gente sempre acaba aprofundando, sempre acaba descobrindo algo novo, estuda mais um pouquinho, né? Falar sobre literatura sempre é muito bom, né? Eu vou até usar o título de um canal que eu sigo no YouTube, que é uma estrada sem fim, né, cara? Porque é inesgotável. Qualquer direção que você tomar, você vai ter, assim, um negócio meio socrático de perceber o quanto você não sabe. É Então verdade, é verdade. é um estímulo, é um desafio, é um prazer, né? Sempre maior. Enveredar-se pelos caminhos da literatura. André, É bem por aí. o Mohamed vai entrar daqui a pouquinho. Eu já estou feliz pra caramba que a conexão tá boa, né? Tô começando a achar que a conexão ruim é quando o Moha entra lá por Florianópolis, né? Por enquanto, pelo menos está dando para ouvir bem. Mas vamos começar falando, então, daqui a pouco ele entra aí, ele já entra agitando. Ah, o, Como é que tem sido aí, cara? Como é que foi? A gente até botou no título ali, ficamos pensando o que falar, tal. A gente pensou um pouco sobre pandemia, que a gente ainda está vivendo um final. Como é que foi para ti esse período? Assim, também tem uma formação na história, né? Eu sei que ainda está Pois é. cedo para a gente tomar, ainda está muito pouco, né, muito próximo ainda, historicamente, esse período, para a gente fazer análises mais profundas, mas
Como é que foi para ti aí essa questão da literatura, poesia e pandemia? Foi um tempo produtivo? Não? Como é que foi? Cara, primeiramente, assim, sob a perspectiva da história, é praticamente impossível você avaliar com qualidade um acontecimento enquanto ele se desenrola, né? Você não tem um distanciamento possível, né? Mas eu vou mencionar uma pessoa importantíssima, agora também na literatura, que consegue não um olhar de historiadora, que ela é, uma historiadora de primeira prateleira, digamos assim, mas um olhar de cronista, associando com essa visão de historiadora, que é a Marlene de Favery, que lançou um livro belíssimo, em 2 volumes, com crônicas sobre a pandemia, que são as crônicas da incontingência, que é uma literatura que eu recomendo absurdamente, assim, recomendo, quando eu digo que uma coisa muito legal, eu falo para os meus alunos no colégio, recomendo com a força do ódio os livros da Marlene, os 2 volumes do livro da Marlene sobre, com as crônicas da pandemia, porque você tem as percepções ali à flor da pele, né? A Marlene, você conhece, é uma pessoa visceral, né? Muito intensa, não se resguarda, às vezes não tem nem filtro, né? O que eu acho bárbaro, mas ela traz, assim, essa visão da pandemia de uma maneira muito sensível em todos os sentidos. Então, é a primeiro apontamento que eu faço em relação ao período da pandemia, é citar a obra da Marlene. Um abraço para o Rafael Cisino, que entrou aí também, né? O grande Rafael, figuraça. E tem alguém novo aqui, do ladinho aqui. Isso, vocês estão do ladinho. Dá para fazer até uns mashup, assim, né? Fala, Mohamed, boa noite, meu querido. Tudo bem, André? Tudo bem, cara? Seja muito boa noite, Mohamed. Obrigado aí por aceitar o convite, participar aí, compartilhar com a gente as tuas experiências, né? Experiência literária. Para a gente é uma grande honra te receber, cara. Imagina, gratidão toda minha, Mohamed. E imagina, eu aqui, o Felipe, né, já conheço aí há quase 30 anos, né, cara? Sei da qualidade, né, inclusive das diversas, né, facetas do Felipe, né? Que é um cara bom em tudo que faz. E para você estar com ele aí, com certeza não deve ser diferente também. Então eu fico muito honrado. Cara. É uma grande honra, né, cara? Porque aqui, ó, você vê que ele é a luz, né? Aqui são as trevas. Tô aqui. Tipo assim, derrama ao Senhor. E aqui eu só tô pois é. luz para mim, tô absorvendo, né, cara? Eu acabei coincidindo aqui que eu tô com uma luz meio retrô aqui, né, cara? Que também tem tudo a ver comigo. Eu vou estar claro, igual o Damo ali em cima, cara, sabe? Eu tô com uma luz meio anos 70, né? Que tem a ver comigo. Muito legal, muito legal. Um abraço também para... Obrigado. É um especial aqui o nosso, assim, de receber um escritor, né, um escritor publicado. Cara, sensacional isso, assim. E a minha primeira pergunta para você é o seguinte, cara, de onde vem a inspiração para escrever? Dizem, assim, né, que escrever é 99% suor, 1% inspiração, cara. Eu acho que no caso da poesia deve ser o contrário. De onde vem a inspiração para escrever, cara? Cara, assim, eu vou responder isso emendando o término da resposta da pergunta do Felipe, e aí a gente vai, né, discorrer um pouquinho, né? Então, eu sou um dos malucos, né, cara, um dos doidos, assim, que lançou um livro durante a pandemia. E, assim, foi o meu livro mais recente, ele saiu em setembro do ano passado, que é o Palavra Alada, e no momento que a pandemia ainda estava, assim, nível hard para nós. Olha que honra ele segurando meu primeiro livro. Fazendo merchan aqui. Legal. E o primeiro livro, né, No Copo de Blues, Bebe Poesia, foi lançado em julho de 2019. Quer dizer, eu trabalhei pouquíssimo o segundo livro e a pandemia já veio. Então, foi uma doidice essa questão de literatura na pandemia, de ficar muito em casa, né? E aí você perde um grande referencial de inspiração, que é a rua, né? Um abraço aí para Cristiane Riffel, para Mônica Lopes, que entraram aí. Obrigado por estarem, né? O Fran Marcon também apareceu, que nos aturou há muito tempo já em vida, né? E agora está aturando online. E a Julinha também, que entrou ali.
Ai, ai, que povo bom, né? Então, assim, para mim, até também enquanto jornalista, a rua é uma grande fonte de inspiração, né? As caminhadas, os trajetos, né? Eu sou é, geminiano, né? Sou, de certa maneira, filho de Mercúrio, de Hermes. Sou um cara que estou sempre em trânsito na vida. Minha vida é feita de trânsitos, caminhos, descaminhos e encruzilhadas, né? E aí fala também o meu lado umbandista aí, né? Das encruzilhadas. Então, essa coisa de ficar em casa foi meio torturante, né? Mas também foi muito bom porque teve um lance de olhar para dentro, né? Teve um lance, assim, bem psicológico mesmo, de olhar para o meu interior, de até mesmo com as pessoas com quem eu falo, e com quem eu falei na ocasião, né? Também ter uma visão, procurar ter uma visão mais analítica nesse sentido. Então, eu posso dizer que, de certa forma, durante a pandemia, a inspiração ela meio que veio para dentro. Mas, aí, indo para a pergunta do Mohamed, já, o que é inspiração, né, cara? É aquela síntese de tudo aquilo que você apreende no seu cotidiano. Então, vamos supor, você está andando aqui, pô, você vê, sei lá, um cachorro cagando, depois você vê um balão no céu, aí tem uma criança chorando, depois você chega em casa, discute com alguém, tudo isso vai meio que somando, né? Vai formando camadas. E chega um momento que você põe para fora. Chega um momento que esse caos, ele explode de alguma maneira, ele irrompe. E aí pode ser a poesia te chamando, pode ser a poesia emergindo, vindo à tona. Mas também você pode fazer poesia em plena serenidade, né? Você pode sentar em posição de meditação, em zazen, seja por 5 minutos, seja por 40 minutos, e dali você pode ter uma inspiração, né? O que na psicologia chamam de insight, né? Você pode ter isso. Então, não existe uma fórmula, existem diversos caminhos pela qual a inspiração ela pode chegar. Por exemplo, uma vez num papo, eu encontrei um poeta amigo meu na rua, na esquina da Rua Cílio Luz, com a 15 de novembro aqui em Itajaí, às 7h30 da manhã, e a gente, né, aquele papo de louco, assim, meio sonolento, meio espírito voltando pro corpo ainda, né, não tinha colado direito ainda. Começamos a conversar, mas, porra, como é que, né, vem a inspiração? Aí vem a mesma pergunta sua. E aí surgiu isso aqui, né, olha só. E no final das contas, o poema é que escolhe o poeta, ao contrário do que pensa a maioria. Ainda em estado oculto, o poema caminha lado a lado com o poeta nas ruas. Silenciosamente, senta-se também com ele à mesa para o café. Acompanha discreto a leitura do jornal. Enquanto prepara a simbiose, divide com o poeta todas as horas e circunstâncias, até que finalmente afirma para si mesmo: está pronto. Nesse momento, o poema agarra o poeta pelo braço, talvez pelo colarinho, e interrompendo aquele que pode ser o mais precioso dos afazeres, convida o seu companheiro, na verdade uma espécie de médium, ao maravilhoso ato da criação. E é isso. Esse poema está aqui. Isso aí, isso aí. Acho que é E isso. até que ponto, André, assim, a linguagem da poesia é uma linguagem sem filtro, talvez, do inconsciente? Porque, tipo, para você escrever poesia, cara, tipo, qualquer escritor, assim, né? Eu e o Dama, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, que muitas vezes a ideia surge, né? Só que daí, naquilo de você materializar aquela ideia do pensamento, até você escrever, ela já vem diferente, ela já vem filtrada alguma coisa. Até que ponto, André, essa linguagem poética é um acesso sem filtro, muitas vezes irrestrito, daqueles arquétipos inconscientes, assim, como que a gente acessa isso, assim, e escreve, cara? Porque, basicamente, acho que o poeta é isso, né? O poeta tem acesso, assim, ao seu mundo interior e consegue trazer aquele mundo interior sem muitas perdas, né, cara? Como se fosse uma transmissão de rádio com uma excelente qualidade, assim, você consegue, né, receber aquilo, né? Mas aquilo é o teu mundo interior. Essa é a minha grande dúvida em relação à poesia e principalmente aos poetas, André. Cara, que pergunta sensacional. Uma pergunta junguiana, né, cara? Se olhar bem, né? Uma pergunta junguiana.
Talvez, Que cara. sensacional isso. Assim, tem maneiras e maneiras de você fazer e de você lidar com isso, né? Por exemplo, você tem aquela ideia, né? Aquela ideia inicial. Você pode trabalhar com ela, você pode colocar alguns filtros, né? Inclusive formais, né? Você pode rebuscar ali, depois dar uma lixada, né, na tua ideia, ou você pode ir direto, né? Ser meio que na Umbanda a gente chama isso de cavalo, né? Você pode ser meio que um cavalo do poema, receber aquilo ali em estado bruto e mandar, né? E publicar, e matar no peito e chutar. O que eu faço? Eu faço as duas coisas dependendo do contexto e até mesmo do tema do poema. Muitas vezes acontece assim, eu tenho uma ideia, uma frase que fica na minha cabeça, uma palavra que me chama atenção, às vezes uma pessoa, a característica, determinada característica de alguma pessoa, e aí o que eu faço? Ou eu vou direto para o papel e sou o cavalo, né, e boto para fora, ou eu gosto também de fazer o seguinte, eu fico maturando aquilo durante alguns dias. Então, às vezes, eu fico com um verso assim, me rodeando, né, durante alguns dias, que é o que eu contei no poema. Aí ele mesmo fala, ó, tá pronto, então vamos. E aí, nessa hora, vamos lá. Então, tem os dois jeitos. Mas essa questão do inconsciente que você coloca é muito interessante, inclusive na questão arquetípica, né, de lidar com vários arquétipos com os quais você trabalha, né? Todos nós temos os nossos arquétipos, aqueles que nós visualizamos e eventualmente aqueles que nós vestimos em nós mesmos, né? Aqueles que nós assumimos. Então, sim, eu acredito que a gente lida com esses arquétipos, embora em muitas ocasiões não percebamos isso. Eles estão aí e, de certa maneira, não conseguimos fugir deles de maneira deliberada porque é uma coisa do inconsciente, sobre o qual o consciente muitas vezes não tem controle, né? Então, muitas vezes também esses arquétipos eles aparecem em algumas pessoas, em algumas situações, em alguns gestos, em alguns movimentos que você vê diante dos seus olhos ou de quaisquer outros sentidos, né? Porque os olhos eles são limitados, mas se você fecha os olhos, você tem os outros sentidos muito mais despertos à sua volta. E aí você é o poeta ou a poeta, né? Ou a poetisa. Eu acredito que sejam pessoas que podem ser consideradas como verdadeiras antenas que vão captando o mundo à sua volta, vão processando isso e vão traduzindo em versos, né? E aí essa tradução ela pode ser com filtro, pode ser sem filtro, depende do assunto que você está tratando, depende das pessoas que estão envolvidas, né? De repente você está fazendo aquilo ali sobre alguém, e você vai mudar o nome para não entregar o jogo, né? Então também tem tudo isso. Muitas coisas que eu faço são sobre mim, são sobre outras pessoas, mas eu procuro muitas vezes não evidenciar isso, até por uma questão de publicação, porque se você publica, vai tornar público. Então, em muitos contextos, eu penso que não é adequado você tornar público algo pessoal, até porque o teu leitor ele não vai ter a referência. Então, muitas coisas que são pessoais nos meus poemas, muitas vezes eu tiro, porque aquilo ali não vai fazer sentido para quem não conhece a situação. Uma coisa é você escrever para ter na sua gaveta. Quando você publica, quando você publicar é o quê? É dar a público. Você precisa colocar efetivamente algo que esteja ao acesso do público. Então, se eu colocar uma situação muito privada, as pessoas vão boiar e aquele poema ele não vai exercer, agora falando enquanto profissional da comunicação também, ele não vai exercer o seu papel comunicador, ele não vai veicular nada para o teu público, né? André, Não Eu sei se queria foi uma mandar. digressão muito não, grande, não é, desculpe. mas é interessante, cara, porque eu sempre penso nesse tipo de coisa, o quão íntimo é, por exemplo, imagina você escrever uma peça literária, por exemplo, você escrever um conto, alguma coisa, já tem que ver com a tua experiência e muito de você tá ali, né? Você traz muito de você, você traz do éter ali, publicar, né? Ou seja, tornar público uma coisa que está no éter, que é íntima tua. E eu acho assim que muitas vezes as pessoas profanam coisas muito íntimas, como a própria religião, crenças, né? Isso, uma crença, qualquer que seja, mesmo que seja uma crença dessas estabelecidas, institucionais que a gente tem, é muito íntimo a gente tratar disso, porque fala de uma crença. E eu acho assim que está num nível acima o fato de você escrever, você tipo abrir para o público aquilo, é a mesma coisa que você se mostrar. É um ato de coragem isso também, né, André? Você
tipo, talvez profanar o teu eu sagrado, né? Mas você quer comunicar aquilo, você sente aquela necessidade de comunicar, porém, você se sente profanando, às vezes, assim, o teu eu sagrado numa poesia, por exemplo, por mais que, assim, você não coloque aquelas questões ali, assim, que são muito pessoais mesmo, né? Mas como que você lida com isso? Até porque, imagina, assim, eu e o Dama, a gente fala aqui, assim, por exemplo, pô, a gente queria ser escritor e tudo mais, aquela coisa toda, a gente sempre trata desse assunto. E aí você é uma referência, de repente surge um escritor, né, próximo da gente e que tem essa fluência de pensamento, assim, cara, como que funciona isso? Como que funciona isso de você, além do desafio de você sair do teu inconsciente, concretizar isso num pedaço de papel, num livro que seja, como é que é a coragem, assim, como que você lida com o sentimento de profanar o que é mais sagrado para você, que é a intimidade? Porque é o jeito como você vê o mundo, é como você, é a esperança que você tem, a crença, tá tudo misturado ali, né? Ô, Tá André, tudo muito misturado. aproveitando, já Fala, Felipe. responde, já responde que o Pedro Nogueira está lá de Erval do Oeste, cara, nos acompanhando. Um abraço, Pedrinho, Pedro grande Nogueira, em amigo quanto das tempo? antigas, né? O Pedro diz assim, ó, mas não é meio egoísta o poeta julgar o que o leitor deve ou não ler nessa questão de você não publicar? Vamos lá. Pô, eu não vejo como egoísmo porque alguma coisa você tem que fazer. Se você não fizer de um jeito, você vai fazer de outro, né? E aí tem uma coisa, Pedro, pô, quanto tempo, né, cara? Aquela doideira lá, aquela doidice daquele DCE, né, cara? Pô, cara. E aí, pois eu não vejo como egoísmo, até porque um poema, muito mais do que textos de outras naturezas, né? Ele é um texto que você tem muito forte a questão da apropriação, né? Então, vamos supor, eu vou lançar um poema aqui para a leitura de vocês. O Felipe vai entender de um jeito, o Mohamed vai se apropriar de outro e o Pedro vai interpretar de outro. Entendeu? Então, esse egoísmo, ele não tem uma função, ele não se sustenta, porque a partir do momento que eu entrego o poema para sua leitura, ele passa a ser seu também. Eu vejo muito mais uma experiência de compartilhamento do que de egoísmo. Eu vejo assim. Aconteceu uma coisa muito legal. Um abraço para o Paulo Zimbruski aí. Ô, grande Paulette, hein? Cara, se Lenda, somar a chegou idade da lenda. galera, a gente vai parar na baixa idade média, hein? Então, a gente vai parar lá no surgimento do Islã, lá na Égira. É isso aí. Então, e aí tem uma coisa que eu acho muito legal, que é exatamente inclusive, essa mistura de linguagens. Eu tenho um amigo meu, é um amigo recente até, que é músico aqui na região, que a gente trocou muita ideia sobre poesia e música e tal. E, cara, eu mandei um poema para ele, e ele assim, cara, eu vou musicar teu poema. Pô, beleza, uma honra, o cara é um puta do músico. Aí ele mandou para mim. E assim, André, olha só, eu mudei algumas coisas aqui, cara, mas, pô, desculpa, se tu vê, eu mudo aqui certinho para caber o teu poema original. Eu assim, cara, olha só o que você fez. Você criou uma outra obra. Você não precisa mudar nada. É seu. Você criou uma outra obra partindo do poema meu que você leu. Então, a partilha está aí. Veja bem, cara, eu fiquei emocionado, né? O Felipe sabe que eu sou um cara extremamente emotivo, chorão mesmo. E, cara, eu fiquei super emocionado porque a partir da leitura de um poema que eu escrevi, o cara criou uma música com harmonia, melodia, letra, tudo, e ficou belíssimo. Então eu falei, cara, não, isso é teu. Eu tenho uma participação na gênese dessa música, mas isso é teu. Então aí é que está o compartilhamento. E em relação a sagrado e profano, puxa vida, né? Há algum tempo, um pouquinho tempo, uns 15 anos, aí eu tenho me dedicado ao estudo de história das religiões e muita gente sabe, né? Eu tenho uma experiência também de terreiro, tal, de religiões de matriz africana. E com base nesse pensamento, nessa cosmovisão, tendo contato com alguns pensamentos de origem africanista, algumas etnias, né, algumas vertentes
tem uma prática de não separar o sagrado e o profano. Então, em muitos momentos, isso não está separado. Em muitos momentos, isso não é uma linha demarcada. E, para mim, até por conviver muito, por assimilação desse pensamento, por gostar desta abordagem, para mim, muitas vezes, eu não separo o sagrado e o profano. Se eu estou aqui, por exemplo, tomando uma xícara de chá, é o sagrado para mim. Se eu estou compondo um poema, é o sagrado. Cara, pensa bem, cara. Quando o Jimi Hendrix improvisava na guitarra, quando ele tacou fogo na guitarra, aquilo ali é o sagrado, cara. Aquilo ali transcende a humanidade. Quando o Pelé fazia aqueles gols maravilhosos, é o sagrado, sabe? Quando o Pavarotti, né, alcançava lá aquela nota magistral, é o sagrado. Então o sagrado está todo dia, está toda hora conosco. O sagrado está aqui com nós três, sabe? Então, por pensar assim, eu posso dizer que eu não me profano, não profano a mim mesmo, até porque eu me respeito muito. Sou um cara que vivo rindo o tempo inteiro, vivo tirando onda, né? Os meus amigos aqui de mais longa data sabem disso, mas apesar disso eu respeito muito as pessoas e eu... Boa, Nardelli, boa observação. Será que né? É verdade. Gostamos do canhoto, né? Então, assim, eu me respeito muito, como canta Caetano, eu respeito muito minhas lágrimas e ainda mais minha risada. Então, eu não vejo, assim, a possibilidade de me profanar, porque o profano e o sagrado caminham lado a lado, se completam, um não vive sem o outro. Muitas vezes, o profano é o sagrado. Cara, deve ser que esse segredo, essa verdade que você atingiu, cara, deve ser que os escritores que chegam nesse nível, acho que eles atingem esse conhecimento que não existe diferença entre sagrado e profano, né, cara? É tudo uma coisa só. E para você ver que como a gente conversando, a gente consegue esclarecer coisas que só vivendo a gente entende, né? Porque muitas vezes, assim, tipo, eu conheço pessoas que não escrevem, assim, com medo, muitas vezes, de se mostrar muito para o mundo, né, cara? Então, porque eles conseguem ver aquela coisa, assim, aquelas duas instâncias, né? Mas, enfim, se tudo é sagrado, e se a obra é sagrada, e se a gente comparar tudo que esses caras fizeram, como você disse, o Jimi Hendrix, enfim, o Pelé, é obra do inconsciente, o cara não pensou ali na hora, né, de fazer o drible da vaca, né? Simplesmente aconteceu ali, né? Então, acho que o lance todo talvez seja deixar fluir mesmo, né, André? E para isso, assim, cara, tipo, tem uma preparação espiritual. A gente precisa estar num certo nível para chegar nesse ponto, assim, sabe, cara? Porque uma coisa, assim, tipo, não é egoísmo deixar na minha opinião, às vezes deixar de publicar alguma coisa, mas muitas vezes, assim, compartilhar coisas muito íntimas também, porque a gente sempre se salvaguarda, quer salvaguardar o nosso mundo interior, né? Sim, porque, assim, a gente se coloca nos pedestais, né? Porque a gente passa a vida cultivando o nosso jardim, assim, né? Passa cultivando isso, é como se fosse cultivar aqueles jardins persas, assim, de repente tem uma invasão bárbara lá, e os caras, tipo, quebram tudo. Talvez, assim, é um instinto natural que a gente tem de proteger aquilo, né? Mas o que vai fazer a gente chamar o bárbaro de bárbaro é simplesmente a diferença de perspectiva, só isso. Exatamente, aliás, esqueci de citar, na parte do sagrado, esqueci de citar o meu maior ídolo no futebol, Diego Armando Maradona, que fez o gol mais bonito contra a Inglaterra em 1986. Né? E, cara, tem... Né? Aliás, foi leiloada a camiseta dele hoje, ontem, não sei, né? Pois é, né? A camiseta da mão dele. Alguém aqui perguntou, André, acho que eu não consigo... Chegou o Rafael Vaz aqui, ó. Não, mas eu só queria ler antes, tem a Viviane, ela comenta assim, como é que é para você ouvir uma interpretação poética de seus leitores muito distinta do que você imaginou ao escrever? Eu adoro. E muitas vezes eu penso assim, pô, como é que eu não pensei nisso antes? Aí dá vontade de escrever outro poema. Eu adoro. Eu acho que é por aí. Cara, se as pessoas estão lendo, interpretando, seja de outra forma, sinal que estão lendo e estão pensando sobre isso. Você não interpreta aquilo sobre o qual você não pensa. Então, pô, os caras prestaram atenção no que eu escrevi. Pô, sou grato. Eu queria comentar duas coisas também. Uma, tem um verso do Quintana que ele diz, eu não
não escrevi uma única vírgula que não fosse uma confissão, né? Alguma coisa assim. Tem um trecho dele que acho que é muito profundo. E tem outra coisa que eu ouvindo vocês dois conversando, vocês não param de falar, né? Que eu quase não consegui falar. A gente está tentando aqui. Foi mal, Não, são os problemas do trisal, né, cara? Agora, pela primeira vez, a gente fez um trisal, né? Aí já, pô, o negócio é mais. Aí tem um monte de gente entrando ainda, né, cara? Que confusão. Mas olha só. Aí virou suruba literária, né, cara? Uma suruba literária. Eu tava ouvindo vocês falarem, cara. Acho que o Danto tá com ciúmes da gente, viu, André? Isso é ciúme, cara. Não, sem problema, sem problema. Não, mas o nosso amor é antigo aqui, não tem problema. Nosso amor é antigo, né? Imbatível. Não, mas sabe o que é? Tu é um elemento novo na relação, tu veio apimentar a relação com o Mohamed. O Mohamed é o nosso molho curry, cara, da nossa relação. É o curry. Mas olha só, eu estava ouvindo vocês falar ali, me lembrou muito uma passagem ali que a gente fala assim do estado da arte, né? De você estar no estado da arte, né? E tem um trecho, acho que bacana, do Nietzsche, que ele pergunta, né, que o Nietzsche tinha aquelas loucuras que, né, ficava com a cabeça quase estourando, ele saía para caminhar, subir montanha, aí de repente ele voltava, escrevia, daí conseguia se aliviar, e o Nietzsche ele pergunta, né, várias vezes assim, não, mas quem é que está falando, né, quem é que está falando, tal, e isso fica sem resposta durante muito tempo, e no século XX o Maurice Blanchot, ele responde o Nietzsche, né, ele tem ousadia, mas também é o Blanchot, não é a gente, né, cara? Ele tem a ousadia de responder, é a arte, né? E ele mostra depois que é a arte que fala, né? Então acho que também tem um pouco disso, né, cara? Você está no estado da arte, né? Você está pronto para receber aquilo ali e a arte fala. E a arte é isso, cara, é esse conjunto, né, sei lá, de milhares de anos, do monte de coisa que a gente nem sabe como é que recebe, né? Talvez alguma coisa geneticamente, talvez alguma coisa socialmente. Cara, talvez tenha a ver com o inconsciente coletivo do Jung, também, isso, né? Sim. Tudo isso misturado, né? Mas é a arte falando, né? E daí a gente se coloca, na verdade, como uma ferramenta, como um instrumento, né? Como um veículo. Talvez também seja isso, né? Até para nos aliviar um pouco a responsabilidade de escrever. Né? Ai, com certeza. Que bom, né, que tem essas chaves interpretativas também que tiram o peso, né? Que aí volta um pouco na observação do Mohamed sobre a questão do sagrado. Que aí eu vou lembrar muito uma expressão que o Paulo Zimbruski usava no nosso tempo de universidade, que era as vacas sagradas. Essas vacas sagradas. Que eu sempre achei muito legal de questionar aquilo que era canônico, de questionar as unanimidades, né? E quando a gente olha para si mesmo dessa maneira, né, questionando a si mesmo e dizendo assim, não, eu estou aqui, eu não posso perder esse vigor do principiante, eu não posso perder esse frio na barriga antes de entrar no palco, eu não posso perder, trazendo até para o nosso cotidiano, eu não posso perder esse frio na barriga antes de entrar na sala de aula, eu não posso perder essa noção de autodesafio no momento de escrever um texto. Então, quando a gente desacraliza o nosso próprio fazer, né? Quando a gente desacraliza o nosso próprio ser, a gente também desce do pedestal e tira o peso. Então, voltando naquela questão que o sagrado e o profano, eles podem estar juntos, o profano pode ser o sagrado, ou até mesmo vice-versa, você descer do pedestal e você dizer o seguinte, olha, meu querido, eu sou tão anônimo, desimportante, ignorante quanto você. Eu sou tão tábula rasa quanto você. O que eu fiz até agora não me coloca em outro patamar diferente do seu. Então, esse alívio, esse peso, esse alívio diante do peso, ele é importante também. Então, tem tudo a ver também com isso. Você colocar na seguinte conta, estou sendo um instrumento, estou sendo um veículo para a arte, para o estado de arte, né? Para a linguagem da arte. De repente estou sendo veículo de uma epifania que nem é minha, mas que às vezes responde ao inconsciente coletivo, querendo se comunicar com o próprio coletivo. Né? Ô André, uma vez, cara, eu tive assim, a oportunidade, num acaso, assim, de encontrar com o Araquém Alcântara, o fotógrafo, talvez um dos maiores fotógrafos do país, aí, de natureza, talvez o maior, né? E foi um encontro bem louco, assim, num shopping center, ele estava dando uma palestra, e eu estava por lá, e
acabei ficando lá, a palestra era aberta no meio do corredor do shopping, e sobre fotografia, e a gente ficou lá tendo um papo e tal. E o Araquém falava o seguinte, ele dizia, olha, hoje em dia todo mundo bate foto, né? Porque hoje em dia tem celular, câmera e tal, né? Tudo muito fácil, assim. Ele se o que vai diferente, ele se pode tirar fotos boas. Você pode pegar hoje o moleque aí com um celular e bater uma foto linda, maravilhosa. Ele disse, então o que vai diferenciar um fotógrafo de qualquer fotógrafo ocasional é a obra. É a obra dele, é o conjunto, né? E aí eu queria perguntar A frequência pra ti, com assim, que ele como é faz isso, né? aí eu queria perguntar para ti, em que momento da tua obra tu te vê hoje, assim, né? Já tem alguma coisa, né, os livros publicados, tal. Em que momento que tu te enxerga assim da tua obra? Tu já tem uma obra, né? Já dá para te diferenciar de qualquer pessoa que escreve ali um poema, deixa na gaveta, tal, que pode ser maravilhoso, né? Mas tem uma estrada já percorrida, assim. Para ti, onde é que tu tá? Em que momento que tu te enxerga assim da tua obra? Já está no momento de maturidade? Tu ainda acha um iniciante? Tu acha que tu já envelheceu? Já está maduro? Como é que tá? Um abraço pro casado que chegou ali também, pro Vaz, para todo mundo aí. E aí, comancheiro? Cara, pena que isso aqui é na internet, né? Se fosse no boteco, todo mundo ia tá engraçadinho essa situação, né? No final ia falar o quebra-pau desgraçado. Todo mundo vê. Primeira coisa, quem diria? Tô tomando chá, né? Eu Não tô também, ó. tomando. Então, já quer Chazinho aí. dizer que, de certa maneira, envelheci um pouco, né? Respondendo a pergunta. Mas assim, cara, tem uma diferença, né? Quando você começou a falar do diálogo com o Araquém, me veio à tona uma expressão, né? O que vai diferenciar? A produção sistemática. Você fazer uma vez é uma coisa, mas você fazer durante 15, 20 anos, né? Que aí eu cito também o Leminski, né? O Leminski tem uma palestra dele gravada que ele fala: é muito fácil você acreditar em poesia quando você tem 17 anos. Quero ver você acreditar em poesia quando você está com 30, 40 e poucos anos, né? Ele não falou mais que isso porque ele morreu com 44, né? Mas, pô, eu tô com 45 anos e continuo acreditando em poesia. Quando começaram a me acusar de poeta, você dizer, tu é poeta. Eu primeiro falava, pô, não, eu sou inocente, calma, peraí. Né? E aí, isso foi em 1997, a gente estava na universidade, foi quando eu ganhei lá o Uninvento lá, a primeira vez. Que aí foi o professor Zé Antônio, uma grande referência até hoje aí. E ali eu falei, porra, então estão dizendo que eu sou poeta, então, né, pô, então eu sou, né, bicho? Aí eu pensei, não, vou continuar escrevendo, né, vamos ver se isso se sustenta. E estamos aí até hoje, né, estamos aí, pô, de 97 para cá, são 25 anos, né? Pô, são 25 anos, então é uma caminhada. Eu não me vejo em maturidade e nada. Tanto assim que eu fui querer publicar livro individual em 2019, que é o No Copo de Blues Bebo Poesia, que eu comecei a pensar, pô, vai que uma hora para outra eu morro aí, né, cara? Meus escritos estão todos espalhados aí, pelo menos uma coisinha aí eu vou deixar, né, cara? Que aí teve os zines que eu fiz, né, até que eu faço ainda, né, vou retomar, aqui tem o Mojo, né, que é o meu recente projeto aqui em zine, que eu vou retomar agora em abril, semana que vem sai o novo. Os zines, tem as participações em coletâneas, os eventos, mas aí faltava o livro. Não não naquele sentido de, eu vou coroar. Não tem nada para coroar, ninguém errei aqui, não sou monarquista. Mas é porque, para reunir mesmo alguns escritos. Não me vejo em maturidade, não tem essa coisa, tô no auge, tô na ascensão, tô na queda, não tem nada disso. Eu tô no trânsito, cara, eu tô na rua, eu tô no corre, eu tô assim, eu tô vivendo. Então, assim, se minha poesia é boa, é ruim, cara, isso é do jogo, isso vai da interpretação de cada um, de cada uma. Mas, claro, tem momentos que você acerta mais, né? Tem momentos em que você escreve um poema, beleza, tá aqui. Mas tem uns que você olha e diz, não, porra, esse aqui ficou legal, né? Ficou legal. Então tem isso, é como você, sei lá, joga bola, pô, um dia você vai lá, joga bem e tal, outro dia não, pô, que merda.
sei lá, para os músicos deve ser também, para os compositores de música deve ser assim também. Pô, fiz isso aqui, mas, porra, certamente quando Lennon e McCartney compuseram I Want to Hold Your Hand, deve ter pensado, pô, isso aqui vai estourar, vai ser sucesso, né? Então tem os momentos, mas em relação a essa questão, você tem uma obra? Pô, tenho, é inegável. Se eu disser que não, eu estou mentindo. Mas do jeito que eu caminhei até aqui, eu vou caminhar mais para frente. Né? Eu vou, não sei até onde eu vou, se eu vou a algum lugar, se de repente eu quiser parar com isso, cansei disso tudo, vou viver no iglu, no meio do mato. Pode ser também, né? Com certeza, Pedrinho, a veia anarco continua, né? Só que de outras formas, mas a gente continua perturbando o sistema, incomodando aí os esquerdistas aí que não gostam de anarco também, né? Então isso aí continua, isso aí não mudou muito. Só o que mudou, Pedrinho, é que o cabelo caiu, né? O resto continua quase igual. E hoje estou mais bonito, é só isso. André, deixa eu te perguntar uma coisa assim, como é que por exemplo, quais são as tuas influências? Assim, por exemplo, que a tua verve literária foi, então, aflorou nessa época, assim, na juventude, lá pelos 20 anos, mas provavelmente na adolescência você já pensava nisso, né? Já estava ocupando tua mente isso aí, e aí um dia saiu de forma amadora, caseira, e o negócio foi se desenvolvendo, você foi pegando experiência, né? Mas, assim, quais são tuas influências? Quais são tuas influências literárias e poéticas? Assim, o que te levou para esse caminho? O que você leu que acendeu a luz, assim, olha que massa, isso aí eu posso talvez representar esse pensamento com esse certo tipo, com essa estética, com esse estilo, com essa energia, assim. O que te influenciou, cara? Assim, em um primeiro momento, assim, literário, poético, enfim, o que aflorou isso, assim, cara? O que despertou isso, deflagrou essa necessidade, essa vontade de escrever? Primeiramente, um beijão pro Nardelli aí, que citou o Bakunin, né? Aí, Nardelli, Ai, ai, aí, ai. cara. Ó, o pessoal está Então, reclamando que nós estamos tudo de chapéu. Eles disseram que intelectual de esquerda fica de chapéu dentro de casa. Então eu, como sou o Tudo único cabeludo comunista, aqui, eu né? vou tirar para eu. não ter problema. Porque se eu tirar o chapéu, vão me chamar de calvinista. Como eu não tenho nada a ver com Eu também, protestantismo, André. Eu também, pô, cabelo então ali, é só por o isso. ramo que tem, filha da mãe, tá cheio dos cabelos ali, né, meu? E ó, Você morram. tem que, cara, você não pode usar chapéu, Opa! boné, nada. Você tem que usar assim mesmo, cara. É que tá frio, né, Um cara? Tá abraço aí esfriando. também um abraço pro Andrew Souza, né, que foi meu aluno lá no jornalismo, um outro corintiano que eu respeito muito, cara, tem um trabalho sensacional lá na cobertura do Corinthians. Um grande abraço, Andrew. Pô, saudade de você também. Cara, tudo meio que começou aos meus 11 anos de idade, quando meu pai chegou em casa, chegou de viagem, com 2 discos do Raul Seixas embaixo do braço e me deu de presente. Eu estava deitado no sofá, ele chegou e jogou os discos assim no meu colo, pega aí, isso aqui é teu, escuta esse cara aqui. E ali começou. Eu sou poeta porque, entre outras coisas, eu não sou bom músico. Minha paixão é pela música. Então, assim, quando eu comecei a escutar Raul, e foi assim o primeiro artista assim que eu gostei demais, né? Primeiro, assim, você pode dizer que eu fui fã de alguém no primeiro momento, foi do Raul Seixas, aos 11 anos de idade. Até hoje gosto muito do Raul, escuto muito o Raul, né? Então, assim, entrei na adolescência, aquela coisa, né? Os anos 80 e começo dos 90, né? O rock, não mais o rock and roll, né? Mas o rock, ele estava em evidência. E aí a segunda girada de chave passa pelo Ferris Bueller, né? Ah. Numa certa noite de 1989, eu estava assistindo a Globo quando eles transmitiram um filme Curtindo a Vida Doidado, Ferris Bueller's Day Off, né? E ali eu escutei Twist and Shout, eu perguntei, pô, mas quem canta essa música? Que música do caralho! Quem canta isso? Beatles. Mas eu conhecia Beatles de Love Me Do, de Want to Hold Your Hand, não de Twist and Shout, aí fui atrás. Aí, pá, Beatles, bateu, pá, as letras do Lennon e tal. Aí eu fui um pouquinho a mais. Aí eu fui parar nos Rolling Stones, cara. E depois fui parar no Bob Dylan. Aí, pá, aí
deu de vez. Aí eu estava perdido pro mercado, né? E sem chance nenhuma de eu ser um cara, né, do mercado, do sistema. Então começou aí. As primeiras coisas que eu escrevi, elas tinham muita inspiração na música, nas letras de música pop, né? E eu era um poeta no início que eu não lia poesia. Mas aí eu comecei, né, devagarinho, eu comecei a ler o Leminski, comecei a ler o Manuel de Barros, o Vinícius. Aliás, voltando um pouco essa fita, quando eu era adolescente, tinha um livro do Vinícius de Moraes perdido lá por casa, jogado, de vez em quando eu lia uma coisa ou outra. Mas não lia mais depois, né? Esquecia, deixava lá. E tinha também um livro do Khalil Gibran, também, que eu lia muito, aquele livro, Meu Espíritos conterrâneo, Rebeldes. cara. Pois é, Libanês, cara. o Espíritos Rebeldes, que é um livraço, né? E, pô, pra uma criança ler aquilo ali é um negócio impactante, né? E era uma edição, assim, do Círculo do Livro, capa dura, que tinha uma labareda na capa, com fundo azul, um negócio demais, né? Então, são essas referências iniciais, mas principalmente a música. Por isso que eu escrevi isso aqui. Música. Persigo a música com palavras, versos, trovas. Sigo movido por tudo aquilo que me renova. Sem falso alarde ou leviana lábia. Persigo a música com palavras. Aqui. E é isso. Eu persigo a música com palavras. Por isso, tantas aliterações na minha poesia. As aliterações, elas dão essa musicalidade. Então, as referências são essas. Claro, depois eu fui ler de tudo. Aí, né, o que eu encontrei de poesia depois, eu fiz questão de ler para poder ter as referências, né, do Baudelaire, o Cruz de Souza, até Drummond, enfim. Eu fui aí fazendo, né, fui fazendo a feira em cima dos poetas, né, e das poetas também. Na É minha isso. adolescência eu gostava muito do Baudelaire, até hoje eu gosto, cara. Gosto bastante das Flores do Mal. Eu tenho aqui agora esse da Penguin Classics ali com nova tradução, achei fantástico. Eu não sou muito fã das traduções novas, mas esse está sensacional. Eu gostava muito do Augusto dos Anjos, cara. Tipo, Demais. acho sensacional esse cientificismo, assim, enfim, acho legal esse período, sabe, cara? É o spleen ali, aquela coisa, os poetas malditos, eu acho isso muito interessante. E quando eu era adolescente, isso era muito eloquente para mim, isso, sabe, cara? Porque meu sonho de adolescente era ser vampiro, cara. Meu, cara. Ai, meu Deus do céu. Assim, todo mundo queria ser tipo astronauta, médico, advogado, assim, cara, tipo, eu não sei, cara, eu teve um momento que eu queria ser ninja e depois, assim, pô, vampiro é mais legal, cara. Vampiro é mais legal, morre os outros e tal. Vira Daí, morcego. mas eu acho assim que é tão. E essa influência toda vem desses poetas, né, cara? Tipo, e do Edgar Allan Poe também, né, cara? Edgar Allan Poe, enfim, essa turma toda, assim. Uma coisa sombria, né, cara? Tá, mas me disseram que tu é bitomaníaco, né, querido? Que massa, né, bicho? Não me vejo assim, cara. Eu mudei muito, né, cara? E aí é uma coisa até que É isso, cara? Não, espero que o meu amigo Rafael Vaz, ele não fica bravo, né? O Vaz é o maior bitomaníaco que eu conheço, Porra, né? esse é Mas chato, assim, né? mas chegou uma determinada fase da minha vida que eu descobri que quem fazia as músicas para mim, quem escrevia as músicas para mim, não eram os Beatles, eram os Rolling Stones. Então, para mim, chave de interpretação para a vida é Rolling Stones e Bob Dylan. Claro, os Beatles são gigantes, mas assim, eu ouço pelo menos uma música dos Stones por dia, pelo menos uma. Hoje eu tava Então ouvindo o Cold, cara. Ó, Até a nossa logo, assim, não sei se você já viu a nossa logo. A gente sim, não usa mais, né? A nossa logo é a boca dos Rolling Stones com os dentinhos, assim, e toca X So Cold, né, cara? e aí porque tem uma Sensacional. coisa também que talvez já tivesse no meio inconsciente, né? Quando eu passei a preferir os Rolling Stones, isso não estava claro para mim, mas depois eu fui muito assim
eu sou um cara que eu gosto de, quando eu posso, né, tentar buscar as raízes das coisas, né. Aí pensei, pô, mas o que que tem de diferente na raiz do som dos Stones que não tem no som dos Beatles? O que que é esse balanço diferente? É o blues? É a base O negra, né? Rhythm A and Blues musicalidade bem negra. puro, né, cara? É o mojo, né? Né? É o mojo que tem. Aquilo que chamam de mojo. E aí, por isso, a questão do blues, né? O título do meu primeiro livro, No Copo de Blues, Bebo Poesia, né? E aí eu passei a considerar mesmo assim, o blues como uma jornada de iluminação espiritual. Aí volta de novo naquela coisa do sagrado e do profano, né? O blues, ele tem esse conflito na sua história, né? Os músicos de blues, eles tocavam gospel na igreja, e aí tocavam blues escondido com outro nome para que eles não fossem descobertos pela congregação, né? Digamos assim. Então tem essa interface, uma música considerada por muitos diabólica, é a música que vai fundar o que a gente conhece como gospel norte-americano. Olha só que loucura, né? Então tem esse jogo o tempo inteiro, tem essa dicotomia. O pessoal da esquerda mais ortodoxa vai dizer, existe essa relação dialética, meu bem, né? Essa dicotomia entre uma coisa e outra. Eu sou de Então, o fases, blues, cara. Tem vezes que eu gosto ele mais é dos uma... Stones, outras dos Beatles, cara. Mas É, eu, eu, mas eu acho sim, assim que os Beatles. gosto Eu dos posso ser Beatles. polêmico um pouquinho, cara? Eu vou lançar essa polêmica, eu acho massa. Tem muito bitomaníaco vendo a gente. E você sabe que quanto mais polêmica você lança aqui no Instagram, mais eles divulgam o vídeo. Então vai lá, André. Eu acho que os Beatles são uma banda legalzinha e tudo mais, mas a maior banda de todos os tempos são os Smiths, cara. Vamos ver agora se nossa audiência dispara aqui. Pô, mas a Smith, tu vai despencar a audiência, né, cara? É, cara, eu teclei Pô, assim, tudo, mas foi sabia, pelo ó, menos um tem The mais Who, um né, aqui, cara? ó. Tem 13 agora vendo a gente, cara, depois dessa. Foi pelo menos um The Who aí, cara. Que Ô, The isso? Who, cara, sensacional, The Pô, Who. né? Eu acho massa, Então, cara, eu acho massa os mods, cara, muito legal, The Who, sensacional. Não, cara, mas o rock and roll é, é massa, né, cara? E as letras dos rock and roll Beatles são pra muito. mim é o combustível. Pra Pra mim mim é o também, cara. combustível. Eu faço uma live com um amigo, acho que até ele tá aí, assim, a gente tem invasão inglesa, cara, e a gente agora vai ter um Meu, que massa. videocast numa web rádio, onde a gente vai fazer, assim, uma programação só de New Wave, essas paradas todas aí, cara. E aí eu vou convidar vocês para participar também ali, pra gente ficar falando, jogando conversa Chama fora lá. e Cara, ouvindo teve um música. dia, cara. Teve um dia, eu tava dando aula lá no curso de História da Univale, e tem uma menina, gente finíssima, que ela é todo dia com a camiseta dos Beatles e tal, né? Aí pô, gaiato pra caramba, né? Gostava de tirar uma ondinha assim. Aí um dia a gente começou a falar de Beatles, Rolling Stones, e eu falei assim, aí eu falei, não, Beatles foi a primeira boy band. E aí o menino que também tava ali começou a me apoiar, cara. E a menina saiu, levantou e saiu putíssima da sala. Cara, eu achei que você ia Eu peguei e perguntar, meti essa. fala três Não, músicas aí dos Beatles. a primeira boy band, tem que fazer o teste assim, ó. Isso é Fala incrível, uma cara. música, se gosta de Beatles mesmo, fala uma música que esteja no lado 3 do White Album. Aí eu quero ver. Back in the Fala uma música. USSR, Revolution, tem um monte de Não, Back música in the USSR tá aí. no lado 1. Fala uma música que esteja no lado B do Rubber Soul, porque o Rubber Soul, o White Album, e eu acho que o Revolver são São três os álbuns divisores que de não tem água, nenhuma né? música naquela coletânea de 20 hits. É, Né? São 3 álbuns que não tem nenhuma música que está em primeiro na Billboard. O Então, se Rubber tu Soul, conhece mesmo principalmente, do é o riscado, divisor de fala água aí. dos Beatles, né, cara? Isso. Não Para mim, o lembro melhor agora, disco é o cara. Tipo Revolver. assim, você sabe que o Revolver, cara, eu não sei, É o que cara. Eu tem gosto de Tomorrow todos, Never assim, Knows, sabe? Eleanor Tipo, Rigby, Here, There and Everywhere, né? Se tá querendo pegar Eleanor alguém, coloca Here and Até eu Everywhere. ia te perguntar, fazer uma pergunta assim de como os caras que são uma boy band, de repente eles estão compondo músicas tipo A Day in the Life, cara. Tipo, Que boy band não significa coisa ruim, eu só fiz uma não, eu brincadeira. sei, mas é porque tipo assim, eles começaram com uma boy band, assim, que as meninas ficavam gritando lá, não sei o quê.
Mas, cara, o incrível dos Beatles é essa evolução que eles tiveram, né? De uma bandinha de rock, assim, para de repente fundir poesia, experimentalismo, tanta É, coisa ali, assim. E a gente para vai mim, acompanhando gradualmente, né, essa evolução deles, cara. o grande, para mim, eu não entendo tanto dessa história quanto o Vaz, né, que tá aí. Mas para mim, um dos grandes pontos de virada foi quando eles pararam de excursionar e se dedicaram ao estúdio. É, Aí os caras tiveram assim todo o acesso, a paciência, né, o tempo para poder conceber obras mais profundas, né? Que é algo também que se aplica à literatura, né? Puxando de novo aqui para a literatura, para a gente não fazer uma digressão muito grande, né? Mas quando você tem mais tempo para se dedicar, para parar, para exercitar e perceber a sua própria sensibilidade, você consegue aprofundar mais. Quero mandar um abraço aqui, um beijo grande também para Marlene de Favre, que entrou aí, muito nos honra, muito me honra com a sua presença, né? Como eu disse antes de você entrar, Marlene, uma historiadora e poetisa de primeira prateleira, né? Seja Com um muito grau de bem-vinda, excelência é uma honra incrível, né? recebê-la. E E eu quero ler mais um aqui para vocês, tá? Manda ver. eu ia te Uivo. pedir isso aí. Olha esse aqui. Uivo. Um uivo bruto, abrupto, impreciso e imperfeito. Um uivo pleno de exclamações e sem reticências. Intenso, vigoroso, imensurável. Um uivo ébrio e selvagem, que brote do meu íntimo e tome de assalto a atmosfera e me conduza a outra margem do pensar, do ser e do existir. Um som indecifrável, singular, lamento negro. Lamento negro, que desvelha minha alma, esta que hoje arde, qual uma casa em meio às chamas. Lamento negro, negro, grito ancestral. Lamento negro, negro, gesto primal. Gênese da vida, esta estranha e desconfortável brincadeira, feita de sonhos, embates e impermanências. Sensibilidades, por que não? Onde o início de tudo? Onde o início de tudo? Senão no uivo, bruto, abrupto, impreciso e imperfeito. Onde a gênese de tantas subjetividades, vida afora derramadas, senão no uivo insano, o único capaz de revolver a mais remota ancestralidade e de me conduzir de volta às minhas mais longínquas e rudimentares raízes? Onde o início de tudo, senão no uivo cru e inacabado que agora persigo e do qual não consigo livrar-me? Onde o início de tudo, senão no transbordante, ao mesmo tempo luminoso e sombrio, uivo que aprendemos a chamar de blues. Cara, Muito bem. maravilhoso, cara. É a música. Maravilhoso. Obrigado. É a presença da música. É o blues como jornada de iluminação espiritual. Foi falando em blues, sabe que eu li, acho que foi ano passado, demorei para ler pra caramba, né, cara? Tem umas obras que a gente, sei lá, né? Em algum lugar deve estar escrito, né? O cara tem que ler isso aqui, né? Porque tem obras que inexplicavelmente a gente desvia durante a vida. Mas eu li o blues do Robert Crumb, o quadrinho, né? Que obra maravilhosa, né, cara? Pô, quanta história legal, quanta. Putz, E ele escreveu aquilo, acho que foi na década de 70, né? Foi bem. Ainda estava muito próximo, né? Hoje a gente fala, né? Já há muito tempo, o blues parece uma coisa lá, né? Da história. Mas era uma coisa ainda muito que ainda estava muito pulsante, né, cara? Ele faz essa recuperação. Sim, muita gente estava viva, né? O Muddy Waters estava vivo ainda, né? Uhum. Então, o bom, falando em blues distante, próximo, bom que a gente tem a Headcutters aqui, tem a Rooftop Shakers, né? Tem a Puro Malt Blues. A gente tem muitas bandas boas de blues aqui nas nossas cidades, cara. Nacional, né, cara? Tem esse poema aqui, que é um poema bem visual, né? Que fala também de negritude, de africanidade, de ancestralidade. Esse poema chama-se Eu na Encruzilhada. Um poema visual também está aqui no Palavralado. Vamos ler mais um pra gente aí, cara. Tá tão bom. Não queremos abusar aqui, mas... Não, mas para mim... Cara, falando em poemas confessionais, né?
Tem um aqui que é bem confessional. Sujeito oculto. Sou o sujeito oculto, artigo indefinido do mundo. Vivo escondido. Aquele que não tem nome, aquele que não tem cor, aquele que não tem voz. Sou o sujeito oculto, inadequado, inculto, dissonante, disforme, fora dos seus padrões. Sou o sujeito oculto, silenciado, negado, ou nem sequer anunciado, estranho, feio, matuto. Aquele que não tem voz, aquele que não tem nome, aquele que não tem cor. Sou o sujeito oculto, artigo indefinido, disfarçado, preterido, às vezes até proibido. Não caibo em seu mundo colorido. Aquele que não tem cor, aquele que não tem voz, aquele que não tem nome. Eu sou apenas um homem. Isso aí, isso aí. Sensacional, cara. Ô, André, o que que tu tá lendo hoje, cara? Cara, o que que eu tô lendo hoje, né? Boa pergunta. Eu tô com alguns livros de poesia que eu tô lendo, que eu recebi essa semana. Tô com o livro da Marlene aqui, com o segundo volume, que ainda tô terminando ele. E tenho uma série de outros livros aqui na fila para poder vencer, né? E falou no blues do Crumb, enquanto você falava, eu lembrei do livro de história, né, de historiografia, que é do Eric Hobsbawm, né? Ah, eu adoro o Eric Hobsbawm, Historiador cara. marxista. Adoro Uma ele. história social do jazz. É um livro de história social, né? Uma história social do jazz. Um livro fantástico. Quem puder ler esse livro, leia, né? Primeiro que Hobsbawm é de primeira grandeza, né? E segundo que o jazz é um tema, para quem gosta de música negra, negritude, blues, o jazz é um puta de um tema. E história social é uma vertente, uma corrente historiográfica extremamente necessária ainda, né? Então eu recomendo, assim, com a força do ódio, né? Recomendo fortemente uma história social do jazz do Hobsbawm. Pô, E, sensacional. e você, Mohamed, o que que você tá lendo, Morra? Cara, eu tô lendo, eu tenho aqui uma coletânea de contos e novelas russas, bem legal, assim, Opa. que eu tô relendo uma história lamentável. Hoje mesmo estava lendo à tarde, assim, sexta-feira à tarde, só que daí com a tradução ficou uma anedota ruim do Dostoiévski, né? Um conto, assim, que eu acho sensacional. E tô lendo um livro muito interessante também, que é 1922, que apareceu do nada para mim, assim, que fala sobre o ano de 1922, de como foi, assim, cara, que ano louco, cara, sabe? De tanta coisa que Mas no aconteceu. Brasil ou no mundo? Não, no mundo, assim, cara, ele fala desde o jazz, assim, desde a filmagem do primeiro filme de vampiros, que é o Nosferatu. Cara, uma série de coisas interessantes, assim, que coincide, inclusive, com a nossa Semana de Arte Moderna também, sabe? Enfim, então, de como o ano de 1922 foi interessante. E semana passada, olha só que interessante, assim, sábado a gente estava vendo um filme que chama 1922, que é uma história do Stephen King, assim, sabe? Então, quer dizer, assim, tá chamando aí a gente, nós já vivemos... Sincronicidade, ó. Olha o Jung aí, ó. Olha o Jung Sincronicidade. aí no teu Aqui, a calcanhar. nossa última live também foi sobre o John Steinbeck, depois a gente fez antes também do Grande Gatsby, né, do F. Scott Fitzgerald. Então, não sei, cara, a década de 20, assim, tá aparecendo, e esse livro conta, assim, que a década foi muito louca e o ano de 1922 foi o mais louco de todos. Enfim. Mas, o André, eu estava pensando aqui que a gente geralmente fala muito, assim, indica livros e tudo, mas eu não consegui ver direito aí. É que tá invertido, para mim tá parecendo invertido. Não Tem que ler consegui aí, ver André, que direito o tá. que você mostrou para nós aí. Não deixa de ser uma experiência, né? Um invertido, né? Não, aqui é a capa do meu zine, do Mojo. Aí eu coloquei ali na capa ali, né? Errático como só a vida sabe ser. Errático como a sua vida pode ser. E Cara, assim é a agora, vida, né, cara? agora, André, tipo assim, uma das ideias desse nosso projeto aqui é estimular também a leitura, falar, não falar assim como se fosse aquele ar professoral, não sei o que, de um livro, mas
que as pessoas se interessem, às vezes, por um livro que às vezes é muito distante da realidade delas, né? E ela acaba vendo assim que é próximo, é enfrentável aquilo, que não está tão longe dela. Só que da poesia a gente sente isso, mesmo o leitor de romances, né? Se sente distante assim da poesia, como se fosse uma coisa mais complexa, assim, uma coisa que precisa de mais um estado de espírito para isso. O que você poderia recomendar para a gente, assim, porque entrar no mundo do jazz e entrar no mundo da poesia, a gente precisa ter um grande iniciador, precisa ter alguém que faz assim, que dá aquela luzinha, que dá aquela faísca, assim, que pronto, tá. Então, o que você poderia dizer para a gente, assim, sabe, para aquela pessoa que já está acostumada a ler, mas para entrar no mundo da poesia, assim, sabe, para ela se descobrir, né, se puxar o fio da meada ali e começar a trilhar o caminho dela na poesia. Qual seria a dica, assim, o que você recomendaria, talvez, como poeta, né, enfim, para iniciar alguém nesse mundo da poesia? Poxa vida, Mohamed, eu vejo as coisas talvez com um pouco mais de tranquilidade, assim. Pega e entra, né? Pô, quer poesia, pega e entra. Quer o jazz, pega e entra. Né? Claro que é sempre bom trocar referência, aí sim, né? É, Então, assim, eu acho que é bem legal pegar um livro uma antologia do Paulo Leminski, chamado Toda Poesia, né? Que realmente os livros de poesia dele estão reunidos ali, né? O Leminski ele não escreveu somente poesia, né? Ele escreveu, inclusive, críticas, ele fez traduções, escreveu biografias, né? Cara, o Leminski tem uma biografia de Jesus que é belíssima. O Leminski tem biografia do Cruz e Souza, né? Então, assim, eu iniciaria, porque é uma poesia contemporânea, que você tem uma facilidade de entendimento. O Leminski, ele é muito visceral também, e fala de coisas do cotidiano. Então, eu começaria pelo Leminski, né? Eu acho que é isso. Começaria pelo Leminski. Talvez até pelo Mário Quintana. Se você, de repente, não quiser um brasileiro, poxa vida, tem o Neruda, né, nosso querido aqui, o chileno, né, maravilhoso. Então, tem poetas que eles têm essa facilidade da gente compreender, tem um certo acesso, que é diferente, por exemplo, de você começar com Cruz e Souza, que, poxa vida, já é um simbolista, já é mais difícil, né? Você, por exemplo, começar com Augusto dos Anjos, poxa, já é outra pegada, né? Então, basicamente, são poetas desse tipo, né? O Leminski, em primeiro, né? Aí você tem o próprio Quintana, inclusive as próprias crônicas do Quintana são também maravilhosas, né? E você tem o Neruda, né? Se você não quiser um brasileiro. E aí, claro, depois na sequência você vai ter o Manuel de Barros, né? Se você quiser algo mais local aqui, tem o próprio Bento Nascimento, que tem uma poesia que é quase punk, né? O Bento, ele era um poeta quase punk, pela sua visceralidade, né? E junto com ele, no livro Se Ela Canta, tem o Floriano, que é um poeta com um pouco mais de recursos aí até poéticos, mas também um poeta muito interessante, né? Então tem muita coisa boa para a gente ler. E claro, estejam atentos à produção local, estejam atentos aos novos autores, estejam atentos aos suplementos literários que ainda existem, aos fanzines que circulam, que chegarem às mãos de vocês, né? Que é um trabalho, por exemplo, que o Samuel faz, né? De um ativismo muito grande na poesia, né? O Samuel da Costa que está aqui com a gente, né? Às vezes com a revista lá, o Stiling, né? Então tem muita, até mesmo em âmbito local, e eu defendo muito a literatura local, até porque faço parte dela, sou um escritor e um editor independente. Leiam também aquilo que está próximo de vocês, porque tem muita coisa boa sendo feita aí, né? Por exemplo, um abraço aqui para IP Amarelo, né? Do Anderson e da Fran. Eles têm lançado muita gente boa, muita coisa boa, né? Então, e tem lançado pessoas não somente aqui de Itajaí ou da região, tem lançado pessoas de várias regiões do Brasil. Por exemplo, o Luciano Felizardo, que publicou um livro chamado Playlist Poema, né? Um livro muito interessante que associa canções à poesia. Ele tem um poema para cada canção e tem lá o livro, ele forma uma playlist. Um trabalho muito legal, um trabalho primoroso, né? Então,
desculpa, você tem muita coisa. A própria internet, ela dá acesso a muita coisa. Enfim, se eu for citar gente aqui, eu tenho até medo de citar pessoas, porque eu tenho medo de ser injusto e esquecer alguém, né? Mas é isso aí. Enfim, entre os itajaenses, o meu preferido, o Marcos Conder Reis. Um poeta que tem aquele estilão geração de 45 e tal, mas como ele foi um sujeito longevo, né, ele inclusive faleceu no dia 11 de setembro de 2001, né, uma data simbólica. O Marcos José Conder Reis, ele foi um poeta também incrível, de muitos recursos, né, de uma poesia muito sensível também. Ele tem um poema incrível chamado Minha Sepultura, né, que quando ele pede assim, que ele quer ser sepultado no cemitério da fazenda em Itajaí, e ele descreve o túmulo e depois percebeu-se que o túmulo que ele descreve assemelha-se ao túmulo do Rimbaud. Olha só. Esse poema tem uma citação ao Rimbaud na descrição da sepultura. Então, um poeta genial, o Marcos Conder Reis, mas que talvez pouca gente conheça. E aqui, nascido em Itajaí, natural de Itajaí, esse poeta. Excelente. Queridos, me cabe a triste missão de dizer que a gente precisa concluir em breve aí, né? Já estamos com mais de 1h11 Vamos concluir com mais um poema do André? Pode ser, vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver Por aqui. favor, André. Ver a cidade. Ver a cidade. Ver a cidade, a viva cidade, com olhos, ouvidos, todos os sentidos, entre monumentos e momentos. Ler a cidade, que ergue e destrói seus homens de pedra, seus prédios e placas, suas encruzilhadas. Mundos sobrepostos, onde se encontram o sabor do novo e a velha cidade. Muito bem, André Pinheiro. Nos deu a honra, então, hoje, né, desse encontro. Primeira vez, né, Morra, que o Vampires abre aí. Cara, e essa foi a nossa melhor live de longe, cara. Pô, bacana, Eu estava até falando pro Morra aqui no... Eu estava até falando pro Morra no WhatsApp. Vai ser o nosso Roberto Carlos, né, cara? De vez em quando a gente vai chamar aí. Roberto Carlos, cara. Vou tocar um Negro Gato aqui para vocês em auto-homenagem. Ai. Mas então tá bom, gente. Adorei o nome Vampire Readings. A gente suga, né, cara? A gente suga a energia. Eu quase me paramentei. Eu quase me paramentei para hoje aqui. Mas é que não deu tempo, sinceramente. É uma extravagância nossa aí fazer uma live sobre livros e tudo mais. Assim, cara, mas puxa, cara, obrigado. Foi demais. Assim, meu, tá de portas abertas aí. A gente geralmente faz as quartas-feiras. Mas quando tiver um feriado, alguma coisa, se tiver de folga, meu, vem aí fazer com a gente, sabe? Vamos então. Vou entrar e vou pedir eu vou pedir a solicitação para entrar. Se é verdade que você está falando, vocês vão deixar. Se você está fazendo média, vocês vão deixar. Não é convite por educação, não, cara. Quando você tiver um tempinho, vamos jogar conversa fora, escolher um tema. Você vai ser o terceiro Vampire Readings. Cara, Vampire Readings daria um excelente título. Tem o terceiro Vampire Readings. Vamos fazer um trisal, Dama, então, cara. Legal. Mas daria um excelente título de álbum de New Wave. Ó, tá vendo tipo a iluminação aqui, assim? Tipo Pink Blue aqui, iluminação, cara. Queridos, eu quero terminar minha participação. O pessoal reclamou que nós estávamos usando chapéu dentro de casa. Eu quero terminar citando um poema já que a gente está falando de poesia hoje, né? Do meu querido Walt Whitman, que diz o seguinte: eu uso o chapéu onde me apetece, dentro ou fora de casa. Boa noite, se eu quero e você quer.
Tomar banho de chapéu. Esse é meu sócio do Vampire Readings, tá vendo? Esse é o meu sócio, cara. Tá bom, gente. Um abraço, boa noite para todo mundo. Boa noite, Morra. Boa noite, André. Segue o morcego voando aqui, ó. Valeu, galera. Muito Valeu. obrigado, muito legal, cara. André, muito legal mesmo. Obrigado. Valeu. Uma honra estar aqui. Obrigado, cara. Valeu. Vou tirar o chapéu para vocês aí. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, valeu. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado, viu, cara? Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, galera. Boa noite.